Olá, boa noite, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Boa noite, Fernanda Cruz. Boa noite, Gabi. Boa noite, Edneia. Boa noite, Sandra. Sejam todos, sejam todas bem-vindas. Olha a tia Ariela aí, fiel nessa novena, em honra ao nosso glorioso, ao nosso grande São José. Seja bem-vinda, Andréia! Que bom que você está aqui. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Estamos juntos, estamos unidos nesse propósito, nesta novena em honra a São José. Cada dia, cada instante, cada segundo mais próximo do nosso querido Pai espiritual. Seja bem-vinda, Andressa! Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Quero convidar você a nos ajudar a divulgar esta novena, hein? Envie aí para quem você sabe que está rezando a novena e ainda não chegou. Envie a novena para ela. Divulga aí nos seus contatos, aí pro pessoal do seu Instagram. Vamos chamar todo mundo para vir viver esse terceiro dia da nossa novena em honra a São José conosco. Seja bem-vinda, Aliana. Seja bem-vinda, Amanda, Joelton. Que alegria ter cada um de vocês conosco nesta noite. Donizete sempre junto conosco nas coisas da comunidade. Seja bem-vindo, Donizete. Seja bem-vinda, Vanessa. Que nessa hora a graça e o amor de Deus invada o coração de cada um de vocês. Boa noite, Sandra. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesta noite o seu coração se encha de uma certeza. Nós estamos debaixo da graça de Deus e sob a poderosa intercessão de Nossa Senhora e de seu castíssimo esposo São José. Nós não estamos aqui de qualquer forma, de qualquer maneira, não! Estamos debaixo da graça de Deus e sob a poderosa intercessão de Nossa Senhora e do nosso amado e do nosso querido São José. Tem sido uma bênção esses dias de novena, não é? Primeiro dia, no domingo, partilhamos sobre o Pai Nutrício de Jesus. A Bruna esteve conosco. Segundo dia, ontem, Cassiane esteve conosco falando sobre São José, esposo da Virgem Maria. Hoje, terceiro dia da nossa novena, nós vamos partilhar sobre o tema São José, chefe da Sagrada Família. E quem vai partilhar conosco é uma irmã muito querida, é uma irmã muito especial, irmã de carisma, Prisciana, que já está aqui. Já vou chamar ela para participar conosco dessa live. Enquanto isso, seja bem-vinda, Neguinha. Seja bem-vindo, Sandro. Seja bem-vinda, Pati. Deus abençoe. Vamos chamar a Prisciana para nossa novena. Olá, Prisciana! Boa noite! Boa noite, Andréia. Boa noite, meus irmãos que nos acompanham aí nesta novena. Louvado seja Deus por mais este dia, né? Desde que nós paramos um pouco do nosso tempo para voltarmos o nosso olhar um pouquinho para este nosso Pai espiritual, que é São José. Ah, que noite maravilhosa, essa noite no qual nós voltaremos o nosso olhar para ele. Prisciana estava em retiro, estava viajando, tá cheia de Deus nesse coração, cheia de unção nesse coração, e ela que vai partilhar nesse dia conosco, nesse terceiro dia da nossa novena. Mas antes disso, nós vamos entregar o nosso coração para o Senhor, antes de começarmos a nossa reflexão. O Salmo 130
Lá no último versículo é um salmo pequenininho, de apenas 3 versículos, mas lá no versículo 3 vai dizer assim: Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. O título deste salmo é o Salmo 130, não sei se eu falei, Salmo 130, o título é Abandono em Deus. E o versículo 3 vai dizer: Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. E nesta noite, é como se o Senhor estivesse dizendo para nós: Camila, põe tua esperança em mim agora e para sempre. Ariela, põe a tua esperança em mim agora e para sempre. Gabi, Fernanda, Andréia, Donizete, põe a sua esperança em mim agora e para sempre. Nessa noite nós somos convidados a nos abandonarmos em Deus. Eu não sei o que você está pedindo para São José, eu não sei qual é a graça que você necessita, eu não sei qual é o milagre que você necessita, mas independente da sua graça, se é uma graça muito grande, ou se é uma graça pequenininha, se é um milagre muito grande, ou se é um milagre pequenininho, se é uma coisa que aos olhos humanos é impossível, independente. Eu quero convidar você a viver a experiência do abandono em Deus. Eu quero convidar você a depositar sua esperança no Senhor. Nós não somos um povo que vivemos agitados, ansiosos, preocupados, desesperados, não. Nós somos um povo que colocamos no Senhor a nossa esperança. A exemplo de São José, colocamos no Senhor a nossa esperança. Por isso eu quero convidar você, se você tem a oportunidade de fechar os seus olhos, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração nessa hora e que você possa ir dizendo para o Senhor: Senhor, eu declaro que a minha esperança está em Ti. Independente, Senhor Jesus, do que eu estou vivendo, independente do que eu estou passando, eu coloco em Ti a minha esperança, Senhor. A minha esperança não está em pessoas. A minha esperança não está no meu emprego. A minha esperança não está no meu diploma. A minha esperança não está no dinheiro. A minha esperança não está nas coisas que passam, mas a minha esperança está em Ti, Senhor. E eu reconheço isso. E eu declaro isso. A minha esperança está em Ti. A minha esperança não está nas coisas que passam, nas coisas que perecem, mas a minha esperança está em Ti, Senhor. Assim como São José, em todo instante, depositou a sua esperança em Ti, porque era um homem abandonado em Ti. Assim como a Virgem Maria teve a sua esperança no Senhor, porque vivia abandonada em Ti. Eu, Andréia, bata no seu peito e repita o seu nome. Eu coloco a minha esperança em Ti. Eu declaro que a minha esperança está em Ti. Não só hoje, mas todos os dias da minha vida. Não só agora, mas todos os dias da minha vida. E eu peço o auxílio do Espírito Santo nessa noite, para que o Espírito Santo venha nos ajudar. Venha ajudar a mim, venha ajudar você, você que está aí na sua cozinha, você que está na sala, você que está no quarto, você que está indo embora para casa, está dentro de um ônibus e colocou aí o seu celular na novena. Eu quero pedir que o Espírito Santo toque o seu coração nessa hora e ele venha te auxiliar e ele venha te ajudar a colocar no Senhor a sua esperança. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo.
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Amém. Quero mandar um abraço para a tia Beth também, que eu vi que chegou aí, a tia Beth lá de Machado. Um abraço, tia Beth, um abraço, Pauliene, um abraço para todos vocês que foram chegando ao longo do início da nossa novena. Sejam bem-vindos ao terceiro dia da nossa novena em honra ao nosso querido São José, ao nosso glorioso São José. E eu quero acolher nessa hora a Prisciana, que vai trazer para nós uma pequena reflexão sobre o tema do nosso dia de hoje. Prisciana, se apresente, talvez tenha alguém. Eu sei que tem uma galera de Machado que está aí com a gente, mas talvez tenha pessoas que ainda não te conhecem. Se apresenta e pode partilhar conosco o tema proposto para o nosso terceiro dia. Tá bem, obrigada, Andréia. Bom, como a Andréia já disse, meu nome é Prisciana, né? Eu sou membro de vida postulante aqui na comunidade Mariana Resgate. Como todos já perceberam, eu sou da cidade de Machado, hoje moro aqui em Alfenas, então deixo aqui um abraço para os meus irmãos machadenses que estão aqui participando conosco. E a você, meu irmão, minha irmã, seja lá de onde você está, né, de qual cidade você está, independente. Né, receba o meu abraço nesta noite, neste terceiro dia da novena de São José. Né? Quantas bênçãos, né, o Senhor tem realizado nas nossas vidas através desta novena. Não só na novena, né, mas desde que nós começamos, né, aqueles que têm acompanhado a consagração a São José. Quantas graças, quantas novidades, né? Posso dizer assim, novidades de Deus têm alcançado os nossos corações, né? Neste olhar voltado para São José, que leva-nos para o seu Filho Jesus, que leva-nos para Deus, que faz de nós mais apaixonados pelo Senhor, pela vontade perfeita que Deus tem para as nossas vidas. Né? Então, recebam todos o meu abraço. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre este tema, né? São José, chefe da Sagrada Família. São José, o chefe da Sagrada Família. Né? A palavra de Deus, ela traz, né, no início do Evangelho de Lucas, no início do Evangelho de Mateus, eles falam um pouco sobre este início do cumprimento da promessa do Senhor com o seu povo. E vai lá desde a Anunciação, né? A Virgem Maria como a mãe do Salvador, como São José, né, eleito para ser o pai de Jesus, né, o chefe da Sagrada Família. E nós percebemos em São José uma figura muito silenciosa, né, uma figura muito escondida, vamos dizer assim. Porque nós não temos nenhum relato de algo que São José falou, né? Algo que São José tenha dirigido a nós. A gente não tem isso. Nós vemos em São José o quê? Um exemplo, né? Eu lembro-me, né, de São Francisco de Assis, né? Quando ele fala evangelizai, quando necessário, utilizai palavras. Mas ele nos chamava a uma evangelização com atitudes, com exemplos. E São José foi assim. São José foi um exemplo de homem que serviu a Deus, que viveu para fazer a vontade de Deus, que viveu para servir a Deus em sua família, mas que o seu exemplo é o suficiente para nós. Nós não precisamos das palavras de São José. Né? Nós não precisamos dos discursos de São José. O seu exemplo de pai, de chefe de família, de homem, de esposo, já é o suficiente para nós, né? Para termos um exemplo de homem que viveu segundo o coração de Deus. E São José, ele foi eleito por Deus, ele recebeu de Deus essa missão de conduzir a família de Nazaré. Ele recebeu do Senhor os bens celestiais, que é a vida de Maria e que é a vida de Jesus. Né? Ele recebeu
essa missão. E ele tinha esta consciência de que a missão dele era conduzir, era ser chefe da Sagrada Família. Né? E é interessante a gente perceber isso, porque nestes três personagens da Sagrada Família, José é o menor deles. Né? Jesus é o Filho de Deus, né? A encarnação do Verbo. Né? Ninguém se iguala a ele, né, nessa terra. Maria é a Imaculada, né? Aquela que disse o faça-se a Deus e encontrou graças diante do Senhor. A bem-aventurada Virgem Santíssima. Né? Então, dentre os três personagens, José é o menor. José é aquele que vai prover para a Sagrada Família. José é aquele que vai conduzir a Sagrada Família. José é aquele que vai ser o chefe da Sagrada Família. E mais do que isso, José é aquele que se anulou. Ele se anulou por inteiro para poder servir a Sagrada Família. Né? E é interessante isso, porque lá no Evangelho de Mateus, lá no Mateus, capítulo 2, né, depois que os reis magos eles saem, o anjo aparece a José em sonho e pede a José que fuja do Egito com a Sagrada Família, porque Herodes queria matar o menino. Né? E José vai, obediente à palavra do Senhor, José vai. E depois que ele foge dali, né, depois que Herodes é morto, o anjo aparece a José de novo e diz: volta com seu filho, com sua esposa para Israel. E José volta com sua esposa para Israel. Então, a quem que é comunicado, né, o plano de Deus? Para quem que é comunicado a missão de conduzir a família de Nazaré? A José. Porque ele é o chefe da Sagrada Família. Porque ele tem esta figura paternal, né, esta figura de proteção, de quem provê, de quem cuida. É a José, né, que é anunciado isso. É a José que o anjo vai dizer: pega a sua família e sai daí. Por que, que o anjo não falou com Maria, né, como ele falou com ela na Anunciação? Né? Por quê? Porque José tinha um papel. E a gente olha para a Sagrada Família, a gente vê um modelo perfeito de família que foi criado no coração de Deus. Então, por mais que Maria fosse a Imaculada, por mais que Jesus fosse o Filho de Deus, e os dois ali, né, tivessem um papel, né, uma importância maior que São José, Jesus não tirou do São José aquilo que era o papel do pai, do homem numa família. Se Jesus criou a família neste modelo que nós temos, a mulher com o seu papel de mulher, o homem com o papel de provedor, de chefe, e o filho como aquele que obedece aos pais, essa é a figura. Né? O homem tem o seu papel na família, a mulher tem o seu papel na família, os filhos têm os seus papéis e as suas obrigações e os seus deveres dentro da família. Esta é a família constituída por Deus. E na Sagrada Família não poderia ser diferente. Deus não iria desrespeitar um modelo de família que ele mesmo criou, que ele mesmo constituiu. Né? O homem sendo homem, a mulher sendo mulher e os filhos sendo filhos. Né? Então, por isso que Jesus comunica a José e dá a ele esta missão, né, de conduzir a família. Por isso que o anjo vai falar com José e não com Maria. Por isso que o Senhor confia a ele: olha, pega a sua mulher, pega o seu filho e tira-os daí, porque esta é a sua missão, porque esta é a missão do homem, porque este é o papel do homem na família. Né? E tem um versículo, né, muito interessante aqui no capítulo 2, o anjo pede a José que ele pegue a sua família e retorne à terra de Israel, né? Porque Herodes havia morrido. Herodes era quem queria matar o menino. Então José levanta-se, toma o menino, pega a sua mãe para voltar à terra de Israel. Mas quando José ouve que Arquelau, que era filho de Herodes,
estava reinando em Israel, no lugar de Herodes. O que a palavra diz? Que José teve medo. José teve medo de voltar para lá. Mas por que José teve medo? Né? Eu achei muito interessante esse pequeno versículo trazer essa realidade para nós. Por que José teve medo nesta hora? Né? Ele estava com medo de morrer? Né? Ele estava com medo de fazerem alguma coisa com ele? Ele temia por sua própria vida? Aqui a gente vê algo muito sublime da figura paterna e de um chefe de família. José teve medo não por si, porque ele já havia se anulado, mas José temia por sua família. José temia por aqueles que o Senhor lhe havia confiado. O temor de José nesta hora não era por si, porque ele queria se guardar, porque ele queria se proteger, mas José temia pela sua família. Essa era a missão dele. Ele tinha uma responsabilidade com Maria e com Jesus. Então, o temor que José tem aqui é pela família que Deus lhe havia confiado. E a palavra não diz, mas eu tenho no meu coração que José rezou a Deus nessa hora. O Senhor me pediu para voltar para Israel, mas a filha de Herodes está lá. Como que eu volto com a minha família para lá? Ela também pode... filha de Herodes não, né? O filho de Herodes assumiu o reinado. Então ele pode também querer matar Jesus. Então eu tenho para mim que José orou a Deus nessa hora. Então o anjo aparece a José e fala para ele, não, então vocês vão para Nazaré. E José vai com sua família para Nazaré. Então, irmãos, que maravilha seria se todos os homens tivessem a consciência e o seu papel na sua família. O papel do homem não é apenas se satisfazer enquanto homem. O papel do homem não é elevar a sua masculinidade, ter em quem mandar, ter em quem desmandar. Ou a família não é dada ao homem só para que ele tenha roupa lavada, comida na mesa, tenha alguém para se servir. Não é assim. José, ele tinha plena consciência de qual era o seu papel e a missão que ele recebeu de Deus. A missão dele era guardar a família de Nazaré, era prover para a família de Nazaré. Em nenhum momento ele foi poupado ou as coisas foram facilitadas para ele enquanto chefe de família. Ele viveu tudo isso em sua obediência, em seu abandono em Deus, como nós rezávamos no início desta live. José foi um homem que se abandonou em Deus e assumiu o seu papel de chefe de família. Hoje a gente fala, o homem é o chefe de família. Muitas pessoas vão jogar pedra na gente, Inclusive mulheres vão reclamar disso, Porque as mulheres querem ter o papel de chefe da família. Existem muitas mulheres que querem assumir este papel de chefe e de provedor da família. Mas a família de Nazaré é o exemplo que nós temos de família conforme o coração de Deus para nós. Por isso que Deus em nenhum momento tirou de José o papel que era dele, a responsabilidade que era dele, o servir que era dele, sabe? O direito, aquilo que foi confiado a ele. Deus em nenhum momento tirou isso de José. Em nenhum momento. José foi pai, José foi esposo, enfrentou todas as dificuldades que um homem enfrenta na chefia de uma família. Ele teve que trabalhar, ele teve que trazer o pão para casa, ele teve que enfrentar dificuldades, ele teve que prover para que a família dele pudesse fugir do Egito, para que a família dele pudesse voltar do Egito, para que eles tivessem onde morar, para que Jesus tivesse o que comer todos os dias. Isso não foi privado de José, porque a família de Nazaré é o modelo de família que Deus quer para todos nós. E a paternidade de José, o modelo de esposo de José, é aquilo que Deus espera de todo homem. O homem precisa ter consciência de que recebeu de Deus uma missão. A família não é uma propriedade do homem. A família não é
é uma propriedade que você faz com ela aquilo que você quer. Muitos homens acham que a família deles é como se tivesse comprado um carro, né? Comprou um carro ali, e ele pinta, e ele troca pneu, e ele vende o carro, e ele troca o carro, e ele deixa o carro ali onde ele quer. Não é assim. Não é assim. Né? A família é um presente de Deus para o homem. É como se Deus te confiasse a administração de um bem. Né? Tem uma parábola na Bíblia que fala isso, né? Que o patrão ele sai e ele confia a seus empregados alguns talentos. E quando ele volta, ele pede aos empregados que prestem conta do talento que ele confiou a eles. Né? Alguns multiplicaram seus talentos, outros enterraram os seus talentos, não estava nem aí com o talento deles. Né? E a família é isso. É este bem que Deus confia a nós e um dia nós a devolveremos a Deus. Você, homem que está aqui, ou você, mulher que está aqui, que muitas vezes acha que é você o chefe da sua família, mas este talento foi confiado a seu esposo. Este talento foi confiado a ele, para que ele administre, para que ele chefie. E quando Jesus voltar, ou quando nós estivermos diante de Deus, quando você, homem, estiver diante de Deus, nós também, mulheres, teremos a nossa responsabilidade, mas você, homem, quando você estiver diante de Deus, você vai prestar conta deste talento que Deus te confiou. E aí? Multiplicou o talento? Porque hoje em dia as famílias não querem nem se multiplicar mais, né? Preferem comprar um cachorro, um gato, não querem dar frutos no talento que Deus confia a elas, que é a família. Outras enterram a família no seu formato perfeito e vai mover do jeito que quer, vai levando a vida, esquece-se completamente do que se é ser uma família. José viveu isso em plenitude. José viveu isso com a graça de Deus. Ele andou amparado na graça de Deus. José foi um homem obediente ao Senhor. E tudo que ele fez por sua família, tudo que ele fez na família de Nazaré, foi conduzido pelas próprias mãos de Deus. José honrou Maria enquanto esposa. José educou o seu filho Jesus conforme ele manda a santa lei de Deus. José foi aquilo que Deus esperava que ele fosse na sua família. E como São José, nós também temos que aprender o nosso lugar dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Nós precisamos aprender qual que é o nosso lugar, porque senão a família se anula. A família se anula por completo, né? E brevemente, sim, uma experiência minha que eu tive com São José nesses últimos dias, né? Porque quando a Andréia me falou que eu ia participar da novena, né? A primeira coisa que me veio ao coração, eu falei, cara, eu vou falar de São José, mas eu não tenho intimidade nenhuma com São José, né? Eu estava fazendo a consagração a São José, né? Esses 30 dias que a gente está caminhando, só que eu não conseguia ter aquela experiência com São José, né? Todo mundo falava e todo mundo enchia o coração, mas parece que o meu coração estava bloqueado para São José. Sabe, eu não conseguia rezar com São José. Não que eu tivesse algum preconceito ou alguma coisa contra São José, mas eu não tinha isso, eu só não conseguia, né? E eu pensava nessa preparação, eu falava, cara, eu não tenho nenhuma experiência para falar com São José, eu não tenho isso, sabe? Quando eu vejo a Danusa falando de São José na consagração, eu falo, cara, que mulher apaixonada por São José. E eu não conseguia viver isso. E esses dias, né, como o André falou, a gente estava em retiro e muitas coisas vieram trazendo luz ao meu coração. E me via muito a questão a esta paternidade.
E estas coisas mal resolvidas dentro de mim em relação à paternidade que eu tenho com meu pai aqui na Terra é o que gerou este bloqueio que eu tenho com São José. E quando eu pensava, me vinha muito ao coração quando a minha mãe, ela arrumava os namorados dela lá, né? E as pessoas falavam assim, é seu padrasto, é seu padrasto. Eu falava, não, eu não preciso de padrasto, né? Eu tenho meu pai. Eu não preciso de padrasto, eu tenho meu pai. Então é como se no meu coração fizesse assim, eu não preciso de São José, eu tenho Deus. Por que eu vou rezar para São José? Eu tenho Deus. Sabe? Então são feridas no meu coração da minha infância, porque o meu pai, a gente sofreu muito na minha casa com o meu pai, só que eu sempre tive muita compaixão com meu pai no alcoolismo dele, nas coisas dele. Só que em relação à paternidade, a ser chefe de família, é como se isso fosse anulado dentro de mim. E eu não precisasse disso, né? Eu não precisava do meu pai. Eu não tenho com meu pai, tipo assim, nossa, é o meu pai, sabe? Aquele temor, aquele respeito enquanto paternidade. Né? Eu percebi que eu tinha um respeito a ele enquanto homem. Eu tenho uma compaixão, eu rezo pela conversão dele. Mas essa questão paternal é como se fosse anulado dentro de mim, na pessoa do meu pai. O que anulou também a pessoa de São José na minha vida, né? Então eu falava assim, cara, é isso. E eu comecei a rezar com São José para que eu pudesse alcançar esta cura interior e resolver essas coisas paternais que há dentro do meu coração para que eu pudesse acolhê-lo realmente como pai. E tudo isso que foi me trazendo hoje para esta reflexão, eu vejo muito com a minha família também, né? É um pai que não soube assumir o seu papel de chefe na sua casa. Meu pai, ele não teve esse papel. Ele levava comida para casa. Mas enquanto esposo, enquanto aquele que criou, que educou, que formou, ele deixou muito a desejar, né? Dentro da minha casa isso. Né? E hoje eu vejo em São José um pai espiritual que vai me levar não a resolver esses conflitos dentro de mim, mas também como intercessor pela minha casa, pelo meu pai. Meu pai é vivo ainda. Então a gente precisa se resolver enquanto isso. Por mais que eu não more mais com ele, não deixou de ser meu pai. Né? Então eu ganhei de São José este presente, sabe? Uma visão espiritual, porque falar assim, nossa, mas por que será que eu não consigo, né, acolher São José dessa maneira? Mas foi isso, né? São José, ele tem uma figura perfeita de paternidade, que eu não buscava, que eu simplesmente anulei dentro de mim, né? Tinha anulado dentro de mim, mas isso está sendo trabalhado com o auxílio de São José, né? Então, assim, São José é este chefe de família e que nós nos espelhamos nele para que a nossa família esteja devidamente organizada. Homens devem se inspirar em São José, na chefia de sua família. Mulheres devem se inspirar em Maria, aquela que foi a companheira de São José e que viveu perfeitamente a vontade de Deus na sua família. E nós, filhos, também, nos espelharmos nesta família de Nazaré para entendermos qual que é o nosso papel e qual que é o nosso lugar na nossa família. Né? Então, São José é este exemplo de chefe de família que todos os homens deveriam seguir, que todos os homens deveriam se espelhar. Ele viveu a obediência, ele viveu a fidelidade com a sua família. E São José, ele foi aquele que guardou a Sagrada Família. Homens, guardem bem essa palavra. São José guardou a sua família. Ele não era só aquele que mandava. Ele não era só aquele que trazia comida para casa. Ele não é só aquele que dava ordens. São José guardou, ele zelou pela Sagrada Família. E quando Jesus pediu a ele contas do bem que ele tinha confiado a São José os entregou de uma forma perfeita. São José os entregou a Deus perfeitos, como o Senhor esperava que fosse. Amém? Amém! Que São José possa guardar a nossa família como guardou a Sagrada Família.
Que São José conduza a nossa família, como conduziu a Sagrada Família, conduziu Jesus e a Virgem Maria. Enquanto você ia partilhando, né, me vinha ao coração de nós entregarmos, além do nosso pedido, além daquilo que nós estamos rezando durante esta novena, mas que de uma forma especial hoje, nós pudéssemos entregar o chefe da nossa família a São José. Quero convidar você aí, digitando aí nos comentários, quem é o chefe da sua família? É o seu esposo, né? Você que é casado, é o seu esposo. Então, coloque o nome dele aí. Talvez você ainda more com seus pais, você não é casada, você ainda não é casado. Coloque aí o nome do chefe da sua família, do seu pai. E nós vamos, neste terceiro dia, além de rezar pela nossa intenção particular nessa novena, nós vamos rezar pelo chefe das nossas famílias, pedindo que São José os ensine a ser verdadeiramente chefe. Olha aí, Antônio, Genilson, André Luiz, lá na minha casa é o Raul, Sinésio, São José. Nós entregamos todos estes homens, Alessandro, Adriano, cada um deles no seu coração, e nós pedimos, São José, venha ensinar eles a também conduzirem as nossas famílias. Venha ensinar eles a protegerem as nossas famílias, a guardarem as nossas famílias. São José, assim como você foi guardião da Sagrada Família, ensine, ajude os nossos pais, ajude o nosso esposo a ser o guardião, o chefe da nossa família. Entregamos cada um destes nomes que estão sendo apresentados a ti, São José. O Senhor conhece a ferida que cada um traz no coração, o trauma, o limite, a dificuldade. Nós pedimos, São José, intervenha nessas situações. Intervenha, São José, nessas situações, para que na nossa casa, nos nossos lares, nós tenhamos paz, nós tenhamos esposos segundo o coração de Deus, capazes de cuidar do talento que o Senhor confiou a eles. E que no final da vida todos eles possam chegar diante de ti e dizer: aqui o meu talento, eu multipliquei, eu cuidei da família, eu fui chefe da família a mim confiada. São José, rogai por nós. Você que tem o direcionamento espiritual, pegue aí na página 72. Você que está acompanhando por um outro livro, abra aí no terceiro dia da nossa novena em honra a São José, página 73. 73, aqui no direcionamento espiritual deste ano. E rezemos com fé, rezemos com confiança. Traga no seu coração as suas intenções. Traga no seu coração o milagre que você quer pedir a São José, a graça que você quer pedir a São José. Traga no seu coração o seu impossível e entregue a ele nessa hora. Coloque nas mãos dele nessa hora. Santo Agostinho, ele vai dizer assim: o que Jesus negaria a São José? Aquele que nunca lhe negou nada durante a sua vida. Jesus não nega nada a São José. Nessa certeza, entregue a ele os seus pedidos, as suas intenções, para que ele leve para Jesus, pois Jesus não nega nada ao seu Pai. Entregamos também a ti, São José, nessa hora, os chefes da nossa família, o chefe da nossa família, todos os chefes que foram colocados o nome aqui, que as nossas irmãs, os nossos irmãos apresentaram, que o Senhor também possa interceder por cada um deles. Glorioso São José, que gozastes durante tantos anos da presença e filial afeição de Jesus, a quem tivestes a dita de alimentar e vestir, juntamente com vossa esposa, eu vos suplico, me alcanceis o dom inefável de sempre viver em união com Deus pela graça santificante.
Obtende também para os pais cristãos a graça do fiel cumprimento de seus graves deveres de educadores e aos filhos o respeito e a obediência, segundo o exemplo do menino Jesus. Amém. Rogai por nós, São José, chefe da Sagrada Família, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos fazer a oração final. Página 77. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me a graça que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nessa terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. Quero agradecer, Prisciana, a sua presença, a sua partilha nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe, abençoe você, sua família, seu pai, sua vocação. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Desejo um forte abraço a todos vocês que estavam conosco aqui nesta noite. São José interceda para que as nossas famílias realmente sejam segundo o coração de Deus. Amém. Eu quero convidar você para participar amanhã conosco do 4º dia da nossa novena. Neste mesmo horário, às 20 horas, nós estaremos aqui firme, entregando as nossas necessidades a São José, entregando os nossos pedidos, as nossas intenções, na certeza de que Jesus não nega nada a ele. Nós permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tenha uma noite abençoada na presença de Jesus, de Maria e de São José. Tchau, tchau.